Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Que honra recebê-los aqui no programa. Aliás, nos últimos dias, o programa tem sido honrado com a presença do pessoal da Academia Sergipana de Letras. Nós tivemos a Jane Nascimento, ela deu uma entrevista aqui fantástica e fiquei sabendo que ela é musicista, ela está cuidando do coral da academia. Depois tivemos Domingo Pascoal e Saracura, chama Saracura, não adianta, ficou Saracura mesmo, e falar sobre a Feira do Livro que está acontecendo hoje em Itabaiana. Já é uma prévia da Bienal do Livro que vai acontecer lá. E agora vocês dois, Dr. Anderson e do Murilo Melins, com lançamentos aqui, enfim, para a nossa arte, para a nossa cultura, para a nossa história. Mas antes da gente começar a bater um papo, está acontecendo lá no Museu da Gente Sergipana uma exposição maravilhosa patrocinada pelo Banco do Nordeste do Brasil. São 70 anos do Banco do Nordeste e ele reuniu a nata das artes plásticas em Sergipe, está nessa exposição. A gente vai mostrar um pouquinho da exposição, depois a gente volta para cá já para a gente conversar, ok? Vamos conferir a exposição do BNB. Olha que maravilha, né? Belíssima exposição, imperdível, lá no Museu da Gente Sergipana. Doutor Anderson e meu querido Murilo Melins, como eu disse na abertura, é uma grande honra recebê-los aqui no programa. Vou começar aqui um pouquinho com o doutor Anderson, até porque ele chegou primeiro. E é o mais velho. É o mais velho, é? Repare. É isso aí. É isso aí. Doutor Anderson, antes da gente falar um pouco sobre os 3 governadores, vamos falar um pouco da nossa Academia Sergipana de Letras. De uma forma mais... pouca gente sabe realmente o que é a Academia Sergipana de Letras, né? Quantos membros, como é que se compõe, qual é a função dela. Então, eu vou botar alguns minutos para que o público conheça um pouco o que é a nossa Academia Sergipana de Letras. E aí o senhor fica à vontade. Não, a Academia Sergipana de Letras é uma instituição quase secular, uma vez que foi fundada em 1º de junho de 1929. Ela sucede a uma outra organização cultural, que era denominada de Hora Literária General Calazans, e que reunia desde aquela época as expressões da intelectualidade sergipana, né? Tanto no campo da poesia, como no campo da prosa literária, como no campo do jornalismo, entre eles e elas também professores e professoras, né? Então, jornalistas... A inteligência sergipana. Entendeu? Quer dizer, a Hora Literária reunia esse grupo. E uma boa parte de componentes dessa instituição passaram para a compor o quadro da Academia Sergipana de Letras. A criação da Academia Sergipana de Letras, de certa forma, atende à própria criação da Academia Brasileira de Letras, não é? Quer dizer,
e já influenciada por alguns acadêmicos que tiveram notabilidade lá na Bandeira, por aí. Alguns sergipanos que tiveram Sim. notabilidade lá, não é? Silvio Romero como fundador da academia, que levou o nome de Tobias Barreto para ser um dos patronos de cadeiras acadêmicas, né? Logo depois vem João Ribeiro, vem Aníbal Freire, Laudelino Freire, que compuseram o núcleo inicial da academia. E isso, de certa forma, incentivou aqui a criação da Academia Sergipana de Letras, né? Então, essa é a função de divulgação da cultura, né? da literatura, não é? Do livro e da leitura, né? Quer dizer, a função principal, talvez o objetivo principal é exatamente a construção do livro e da literatura. Essa construção do livro, ela se desenvolve a partir dos anos 50, né? Quando vem realmente a industrialização do livro. Aí muitos acadêmicos, muitas pessoas daquela época publicaram livros, né? A composição da academia não teve logo no início, na sua formação, a presença das mulheres. Esse é um fato interessante que acontecia também com o que aconteceu com a Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, as mulheres demoraram muito a chegar à academia, em que pese algumas tentativas. Na Academia Brasileira de Letras tem a tentativa de algumas mulheres notáveis da época que não chegaram à academia. Aqui também é a mesma coisa. Aqui na própria formação da academia se prometeu, não é, o aproveitamento de mulheres que pertenciam à hora literária, né? E mais que no momento da formação, da fundação da academia, essas mulheres não chegaram à academia. Uma delas foi Núbia Marques. Amália Siqueira. Não, Amália Siqueira lá no Amália Siqueira antes. Na fundação Mas Núbia Marques da academia. Foi a primeira mulher? Núbia Marques é a primeira mulher quando há a reforma estatutária, como aconteceu a reforma estatutária na Academia Brasileira de Letras, que deu possibilidade a Raquel de Queiroz, né? Lá na Academia Brasileira de Letras. E, por essa razão, tempos depois, na década de 70, não é, a inclusão de Núbia Marques como sendo a primeira mulher a chegar à Academia Sergipana de Letras. Depois outras vieram, que é o caso de Ofenísia Freire, né? Giselda Moraes, Carmelita, Tetes Nunes, Maria Lígia, né? E aí foi engrossando, na verdade, esse número de acadêmicas. Hoje nós temos uma variedade. Jane, que você acabou de falar, Jane Nascimento, tem Marlene Calumbi, Luzia Nascimento, temos Patrícia Verônica, Ana Medina, né, Clara Leite. Há uma reunião de mulheres que dignificam a Academia Sergipana de Letras. Quer dizer, então, nesse propósito, é sempre salutar-se dizer que as mulheres decoram a Academia Sergipana de Letras. Isso. Sem machismo. Sem machismo. Uma coisa interessante, por que são imortais? Bom, isso é que a imortalidade se dá com com o legado. O problema da construção literária que a pessoa faz, não é? Quer dizer, a sua construção literária o imortaliza. Então, seja acadêmico ou não, né, a pessoa passa a ser imortalizada pela sua obra literária. Então, essa expressão foi adotada pela academia
sempre que falece o acadêmico. O acadêmico que morre, ele passa a ser imortal pela sua obra, pela construção da sua obra. Quer dizer, então, inclusive, há uma discussão semântica nesse sentido de que esse imortal deve ser escrito com letra maiúscula, porque ele vai identificar o acadêmico que contribuiu, que em função do seu falecimento, contribuiu para a criação das letras e para o desenvolvimento nacional. Quantos acadêmicos pertencem à Academia Sergipana? São 40 acadêmicos, né? Ele segue a mesma linha estatutária da Academia Brasileira de Letras, que por sua vez segue a mesma linha estatutária da Academia Francesa de Letras, que é um berço, é a primeira academia a ser construída no mundo. Tem um rito muito especial para o acadêmico que está assumindo, onde ele é recebido por outro acadêmico. Esse acadêmico profere o discurso sobre o acadêmico que está sendo recebido, e o acadêmico que está sendo recebido faz geralmente um discurso em função do patrono da cadeira dele ou o antecessor. Exatamente. É isso? É uma tradição da academia, tradição essa que também é disposição regimental, já regimento interno da academia prevê isso, de que o recipiendário, no nosso caso, né, que a pessoa que é recebida na academia, tem como função, não é, de fazer as suas considerações, não é, ao patrono da cadeira, ao fundador da cadeira e aos antecessores da cadeira, né, para depois trabalhar os seus objetivos, a sua linha de pesquisa, a sua linha poética ou a sua linha literária. Ótimo. Bom, meu amigo Murilo Melins é um imortal. Como é que você se sente como imortal, Murilo? Como é que isso funciona na sua cabeça? Imortal, eu já estou numa idade avançada, eu me sinto até meio estranho com essa palavra, né? Porque daqui a uns anos, poucos anos, eu estarei imortal 2 vezes, né? Pela academia e pela minha vida, né? Minha vida presente, né? Física? Física. Mas daqui a pouco vamos saber um pouco da sua história, dos maiores memorialistas. Doutor Anderson, Luiz Garcia, Gilton Garcia e Garcia Neto, governadores em 3 estados do Brasil. Olha aqui. O lançamento foi lá no TCE. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, no dia 28. O pessoal ainda não nos mandou as imagens do lançamento lá, ligaram agora, estão mandando daqui a pouco, mas a gente está gravando, não vai dar tempo, mas no próximo programa nós vamos mostrar, porque teve inclusive a exposição de Caan, um dos grandes mestres, né, filho do grande mestre J. Inácio. Mas o que o fez escrever sobre os 3 Garcias? Bom, aí é uma proposta da Academia Sergipana de Letras, de que vem sendo desenvolvida na publicação de memórias, de biobibliográficas de acadêmicos, daqueles que passaram, que ainda estão nos bancos acadêmicos. Então, essa aí é uma situação extraordinária, porque dos 3 citados, Luiz Garcia, Gilton Garcia e Garcia Neto, 2 pertencem à academia, não é? Quer dizer, Luiz Garcia foi um dos ocupantes da cadeira número 37 da Academia Sergipana de Letras, e Gilton Garcia é sucessor do pai nessa mesma cadeira, né? Só não pertenceu à academia o governador Garcia Neto. Então, também porque ele morava no Mato Grosso do Sul. Mas ele teve funções aqui em Sergipe, ele atuou muito aqui em Sergipe, né? Então, é importante dizer, porque todos eles tiveram, no exercício de funções públicas, eles tiveram um perfil, uma visão a respeito não só da vida cultural, em geral, dos seus estados,
mas também e principalmente da educação, né? E não só a educação básica, a educação fundamental, a educação média, do ensino médio, mas principalmente das universidades. Eles foram criadores em seus estados, ou possibilitaram a fundação em seus estados da criação das universidades federais. Principalmente a nossa Universidade Federal de Sergipe, né? Luiz Garcia, além de ter sido um dos incentivadores da fundação da Universidade Federal de Sergipe, com a criação da única universidade que faltava para compor o quadro exigido pela lei para a feitura da Universidade Federal, ele criou, juntamente com seu irmão, Antônio Garcia Filho, ia falar exatamente sobre isso. A faculdade de medicina. E com isso foi criada, fundada a universidade, e Luiz Garcia, inclusive, tempos depois foi diretor ou presidente do conselho da própria universidade. Ele era professor do curso de Direito e foi depois alçado à condição de um dos diretores do conselho fundador da universidade. O Garcia Neto, ele foi eleito vice-governador do Mato Grosso. E depois ele foi governador do Mato Grosso, acho que por duas... Não, exatamente. Ele foi, primeiramente, prefeito de Cuiabá, sim, deputado federal pelo Mato Grosso, vice-governador do Mato Grosso e governador do Mato Grosso. Ele teve a sua vida política, não é, e profissional toda centrada no Mato Grosso. Então, logo ele se formou na Escola Politécnica da Bahia, ele migrou para o estado do Mato Grosso, onde foi trabalhar, né, inicialmente na iniciativa privada e depois no campo do poder público. A gente tem umas imagens, essas imagens estavam na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e as imagens feitas por o grande cineasta sergipano Valmir Almeida, sim, que registrou a chegada do Garcia Neto como vice-governador lá no Mato Grosso do Sul. E eu vou mostrar essas imagens, depois a gente volta para cá para a gente conversar um pouquinho. Vamos conferir. Cuiabá enfeitou-se com faixas para receber o novo governador, Dr. Fernando Costa, e também o seu novo vice-governador, Sr. José Garcia Neto, que chegou de avião, acompanhado de sua esposa e grande número de amigos, sendo recebido no aeroporto por altas autoridades, correligionários políticos e grande massa popular. Uma concentração popular foi organizada para recepcionar o governador Fernando Costa e o vice-governador José Garcia Neto. Incalculável multidão postou-se nas ruas por onde transitou o cortejo que conduzia os dois grandes homens públicos. O entusiasmo era indescritível, pois o povo mato-grossense deposita grandes esperanças nos dois chefes políticos que guiarão os destinos do Estado e dia a dia vê crescer suas enormes possibilidades de progresso. O primeiro orador foi o prefeito Hélio Palma, saudando o novo governador, sendo seguido na tribuna pelo vice-governador José Garcia Neto, sergipano de nascimento e mato-grossense de coração, que se dedicará de corpo e alma aos problemas locais. No dia seguinte, 31, o programa de comemorações da posse teve início com a missa, a qual compareceram o governador Fernando Costa e o vice-governador José Garcia Neto, acompanhados de suas esposas e familiares. A missa verificou-se na matriz local, a ela comparecendo grande número de autoridades federais, estaduais e municipais, além de pessoas amigas, correligionários políticos e o povo em geral. Na sede do Legislativo Estadual, grande número de autoridades e convidados especiais compareceu para assistir à posse do novo governador e vice-governador. Prestam juramento os senhores Fernando Costa e José Garcia Neto. Na mesma noite, foi oferecido nos salões do Palácio do Governo um baile que levou até a sede do Executivo grande massa popular. Governo lançado em bases populares para procurar resolver os problemas que afligem o povo mato-grossense, quis o novo governante, que o povo que o elegeu participasse ativamente do programa de festejos organizados.
O governador Fernando Costa e o vice-governador José Garcia Neto ofereceram às autoridades e sociedade cuiabanas uma recepção que foi das mais festivas. Fernando Costa é um cidadão que desfruta de enorme prestígio popular no estado de Mato Grosso e nas altas esferas políticas do país. E José Garcia Neto, novo vice-governador, é o sergipano que viveu e ainda vive voltado para a solução dos grandes problemas do estado central brasileiro. Mato Grosso ingressa, assim, numa nova era de progresso. Hein, Murilo? Muito bom, né, Murilo? A gente relembrar essas coisas. Fica um registro, né? Isso é memória. Pois é. Né? Os trajes das pessoas, né? A gente faz uma viagem no tempo, hein? Exato. Não é muito meu tempo, não, mas do seu. Você faz uma viagem, mas a memória afetiva vai longe. Então, Aí, de Samejac, a mulher de vestido Dior e Chanel. Tá? Falou Chanel aqui. Luiz Garcia. Sim, então. Luiz Garcia também tem a sua trajetória política desde a juventude, não é? Ainda estudante de Direito da Universidade da Bahia, ele foi promotor da instância por muitos anos, promotor substituto, na época a legislação permitia, para em seguida eleger-se deputado estadual e aí pronto, né? Deputado federal, né? Governador do estado, né? E exerceu funções públicas relevantes no governo do estado da Guanabara, do governador Carlos Lacerda e do próprio no governo do irmão lá no Mato Grosso, né? E na República também funções, né? E na universidade fui professor de Direito do Trabalho, um dos fundadores da Faculdade de Direito de Sergipe, que lecionava Direito do Trabalho, né? Que o Direito do Trabalho tem uma tradição com Sergipe muito grande, porque um dos precursores do Direito do Trabalho era o professor Manuel Carvalho Neto, né? Que foi, inclusive, o primeiro diretor da Faculdade de Direito. Então havia essa grande procura pelo direito de trabalho da época. E Luiz Garcia, e depois foi sucedido na Cátedra de Direito do Trabalho, foi sucedido pelo seu filho, Gilton Garcia, também, que lecionou Direito do Trabalho na faculdade. Nós temos imagens também feitas por Valmir Almeida durante o governo de Luiz Garcia. Vamos mostrar agora, depois a gente volta para cá para a gente concluir a história. Vamos conferir. Regressando de Brasília, onde fora participar de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da SUDENE, em cujo seio defendeu galhardamente as reivindicações de Sergipe, regressa a Aracaju o governador Luiz Garcia, que foi festivamente recebido pelo governador em exercício e altas autoridades. Sua Excelência, quando em Brasília, foi recebido 2 vezes pelo presidente Jânio Quadros, conseguindo vários benefícios para a terra sergipana. Mais tarde, no Palácio Olímpio Campos, verificou-se a transmissão do cargo pelo então governador em exercício ao Dr. Luiz Garcia. Presentes altas autoridades estaduais. Usando da palavra, o ex-governador em exercício disse-lhe sua satisfação em poder entregar o cargo a seu legítimo mandatário, fazendo rápida prestação de contas dos dias de sua atuação. O
O doutor Luiz Garcia, após reassumir, afirmou seu propósito de continuar sua labuta em prol da solução dos magros problemas da terra sergipana, tendo anunciado a cooperação do presidente Jânio Quadros. O governo do Estado dá um novo testemunho de seu interesse pelo desenvolvimento econômico do Estado com a criação do Banco do Fomento. Sobre o acontecimento, fez uso da palavra o economista Aloísio Campos, secretário executivo do Condese. Após sancionar a lei, usou da palavra o governador Luiz Garcia, que disse do significado da criação daquele órgão para a economia de Sergipe. O Banco do Fomento virá incrementar mais ainda os negócios bancários em Sergipe. Olha aí, que maravilha, hein? Bom, do Gilto Garcia a gente não tem imagens dele como governador lá no Acre. Não, Amapá. Amapá. É. Lá no Amapá, infelizmente, a gente não tem imagem, mas o Gilto Garcia esteve aqui no programa, ele nos deu uma entrevista muito boa, muito esclarecedora. Ele é uma cabeça fantástica, né? Gilto e é um gentleman, né? Ele é uma grande figura, uma pessoa muito querida. Doutor Anderson, se o pessoal quiser o livro, Luiz Garcia, Gilto Garcia, Garcia Neto, governadores em 3 estados do Brasil, como é que faz? Ele está disponível aí já na própria DISE, né? Porque essa proposta da academia foi levada ao governo do Estado e foi editado pela editora do Diário Oficial. Aliás, eu quero né? desejar vida longa para a nossa editora do Diário Oficial, porque ela tem dado uma contribuição fantástica à nossa arte, à nossa cultura, à nossa literatura. Isso aí. Muito grande, né? Então, isso é importante, essa importância que você ressalta da EDISE, que, na verdade, tem contribuído muito com a Academia Sergipana de Letras na produção de livros, né? Porque a função da academia é exatamente essa, é a produção de livros para registrar a memória e a história do nosso povo. Tenha dúvida. O senhor fica aqui mais um pouquinho para a gente conversar um pouco com essa figura maravilhosa que é o doutor, meu querido amigo Murilo Melins, mas a gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.